Olá, queridos, graça e paz a todos. Eu quero compartilhar uma palavra com os amados irmãos que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 15, no capítulo 57, do versículo 15, que diz, Isaías 57, 15, que diz: Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, versículo 15. Esse versículo que ora li para você, ele nos chama a atenção de algo muito sublime da parte de Deus. Vejamos bem. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que habita no lugar mais alto, no sublime trono, no seu campo de glória, de majestade e poderio, autossuficiente, um Deus que não precisa do ser para nada. Todavia, o texto vai dizer que, mas habito também com os contritos de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos. Ele habita lá e ele habita aqui. Ele habita no seu lugar de glória eterna, ele é a glória eterna, mas também habita aqui. Observe o que é que diz o Salmo 113, versículo 7 e versículo 8. Versículo 6 do Salmo 113, começando aqui melhor dizendo, o que se inclina, aquele que Isaías diz que habita no mais alto e sublime trono, o salmista vai dizer, o qual se inclina, Deus, é o Deus que se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Versículo 7. Levanta o pobre do pó, do ser, e do monturo levanta o necessitado. Versículo 8. Propósito desse mudar, desse levantar, para fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. E faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Coisa gostosa, coisa linda. Palavra de Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com você o valor que você tem. E por que não dizer que você é o melhor de Deus? Onde Deus habita, Salmo 57, Isaías 57, 15, eu, o Senhor, habito no mais alto e sublime trono. Mas habito também com os contritos de espírito e com os abatidos de espírito, para vivificar as almas dos abatidos e restaurar os contritos de espírito, obviamente. Mas o Salmo 113, 6 diz que ele se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Imagina que Deus, na sua condescência, Deus olha para baixo, vê principados e potestades também nas camadas celestiais dos céus, vê que esse principado é agente causador de muita pobreza e miséria na terra,
vítimas dos principados e potestades. E Deus decide tocar em você. Como? Levantando do pó. Ele te viu no pó. Te levantar você do monturo. Para fazer assentar com príncipes. Sim, com príncipes do seu povo. O gostoso de tudo isso, nesse texto, é que essa escolha não é humana, essa escolha é divina. É Deus que decide. Deus decidiu olhar. Deus decidiu procurar, buscar. Disse Jesus, o Senhor Jesus, que o Filho do Homem veio buscar e salvar todos quanto se havia perdido. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio buscar, ele veio achar o perdido e ressuscitar o que estava morto. Estava morto. E o texto de Salmo 113 vai dizer que no versículo 7 que ele ergue do pó o necessitado. Meu irmão, quantos de nós estávamos no pó? No pó. Na mais alta, na mais baixa situação de humilhação. Reduzidos a nada. E a Bíblia vai dizer que, baixando ele para ver, ele viu você no pó. Nos viu no pó. Continuando o seu olhar sobre a terra, ele vai ver que outros estão no monturo. E no monturo ele ergue o necessitado. No monturo estão as pessoas na mais vil depreciação humana. Monturo é pior do que o pó. O pó significa, pode-se dizer, subentende-se que o pó é aquele que ainda tinha uma condição, perdeu tudo, está no pó. Foi reduzido a nada. Mas o monturo é lugar de despejo, de lixo. Olha a porta do monturo, lá de Neemias. Era onde se jogava as velharias. Porta do monturo, lixo. E quantos o Senhor encontrou no lixo da vida? Lixo das drogas, lixo da mais vil prostituição, lixo do alcoolismo, lixo da depreciação moral, lixo da indecência. Essas pessoas estavam no monturo. Mas ele decidiu, ele, o Senhor, ele decide despir-se da sua glória, vir à terra. O salmista está apontando para Jesus, que mesmo sendo Deus, Filipenses 2, não usurpou ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Ele tomando forma de servo, o verbo vivo habitou entre nós, corpo humano, ele tomou a forma de servo e em nada tentou ser igual a Deus. Humildade. Habitou entre nós e foi levantar pessoas que estavam no monturo,
no pó. Ele ergueu essas pessoas que nele creu e confiou. E colocou em lugar e coloca em lugar de destaque. Bom seria se pudéssemos fazer uma retrospectiva da nossa vida. E dentro desse contexto de decadência espiritual que nós vivíamos, é possível entender que estamos inseridos aqui em Salmos 113, 7 e 8. Entender que Isaías 57, 15 dá para nos levar a entender que aquele que habita no mais alto sublime trono, ele desce para habitar entre nós como servo, fazendo-se maldito por nós, com um propósito: nos erguer do pó e do monturo, nos tirar de uma decadência de vida, de uma degradação de vida espiritual, que só nos restava o inferno. Até porque Romanos 3 vai dizer que todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas observe que ele está revelando na sua palavra que você é o melhor de Deus. Talvez nós não consigamos jamais fazer o melhor para Deus. Até porque o apóstolo Paulo, ele no capítulo 7 de Romanos, ele vai dizer que ele buscava agradar e desagradava. E quando pensava que estava desagradando, estava agradando. Aquilo que quero, não faço. Aquilo que não quero, eu faço. Logo descobri que o mal está em mim. Paulo vai dizer isso no capítulo 7 de Romanos. Mas Paulo estava no pó do orgulho, da vaidade. Paulo, ele vai ser rebaixado por Deus, ele vai ser humilhado pelo Senhor, ele vai ser processado por Deus, cego, na casa dos outros, de Matias, na rua direta. Ele vai experimentar o processo do pó e da cinza, mas para que depois ele pudesse sentar em lugares de honra. Você é o melhor de Deus. E Deus te tirou do pó. Deus nos tirou do pó. Deus nos ergueu do monturo. Deus nos tirou da mais vil situação que nós estávamos. O nosso orgulho estava nos destruindo. Éramos alegres simplesmente por fora, mas nos cantos da casa, no apagar das luzes, só nos restava choro, desejo de ser diferente, mas não conseguíamos ser diferente, porque o espaço vazio que o homem perdeu, só um pode preencher, que é Jesus, o Espírito Santo da glória de Deus. Porque Gênesis 2,7 ele sopra, pneuma, ruache, recebei fôlego de vida, a alma de Deus em nós. Período da inocência, mas depois do pecado é o período da consciência. A lei veio, os 5 livros veio para guiar o homem, orientar o homem. A lei veio como bússola. Mas até a própria lei tornou-se imperfeita para a salvação. Aí é que Deus agora, amando o mundo de tal maneira, dá o seu Filho único. João 3,16, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu Deus! E vai trazer agora o Senhor Jesus. E Jesus não vem montado nas nuvens. Ele não vem equipado de lança, escudo, trombeta. Não. Ele vem no ventre de uma virgem judia chamada Maria, você sabe disso.
Ele vem já padecendo, porque uma noiva que descobre, que diz que está grávida, sem ter a relação, e o anjo tem que dizer a José, o seu noivo, noivo de Maria, que não deixa, não fuja, não a despreze, porque o que está nela é por obra e graça do Espírito Santo, que a Bíblia diz que José já intencionava, já pensava, já desejava deixá-la secretamente. O edito de Augusto César para o alistamento do chamado censo, que aqui no Brasil é a cada 10 anos, não tinha lugar para Maria na hospedaria. De um outro lado, sai a lei que também conta-se as mulheres, que era de costume contar os homens. Mas a outra lei vai dizer também que as mulheres precisavam ser contadas. Maria também vai. Mas não achou-se lugar na hospedaria. Jesus, o Filho de Deus, vem. E ele vem como diz a palavra. Ele vem na imagem do Deus invisível. Porque ninguém pode ver a Deus. Ninguém jamais verá a Deus, diz a palavra. Mas Jesus vai dizer a Filipe, vai dizer a Tomé, vai dizer aos irmãos, depois que ele retorna da sua ascensão, senta à direita do Pai e retorna à terra, ele vai até os seus irmãos e vai dizer, quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Eu sou o Pai. Eu sou o Pai. Ou seja, Paulo vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Como pergunta-me onde está o Pai? Quero ver o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, ele vem, vem na magnificência da humildade. Nascer numa estribaria. 8 anos de idade, segundo a lei, deixa de fazer uso do leite. Vai ser apresentado a Simeão em Lucas 2. Simeão vai apresentar o menino, e o menino vai ficar ali servindo até os seus 12 anos, aprendendo o que deve se aprender. Depois ele vai agora escolher, como de costume, diz que os meninos judeus têm que escolher, ir para a sinagoga aprender o Torá, os 5 livros da lei, vai aprender Salmos e os profetas. Jesus vai seguir a profissão, ele vai para a sinagoga, vai para seguir a profissão do Pai. Jesus escolhe o quê? Jesus escolhe o caminho do Pai, ser carpinteiro. Por quê? Porque Jesus é a palavra. Por que ele tinha que ir à sinagoga? Jesus não veio para aprender, ele veio para ensinar. Ele veio para nos tirar do pó, ele veio para nos levantar do monturo e nos honrar, para que em nós ele seja glorificado. Aleluia. E ele vai estar oculto durante esses 19, 18 anos. Com 30, ele aparece lá no Jordão, quando João Batista, seu primo, que vai conhecê-lo 30 anos depois. 30 anos depois. E Jesus agora vai simplesmente seguir o seu ministério. Curvar-se diante de João Batista. João Batista, não convém que o Senhor se prostre, mas eu que devo ser. Mas Jesus vai dizer, convém que em mim se cumpra toda a justiça, João. O mesmo João, no capítulo 3, versículo 30, ele vai reconhecer que convém que eu me curve, eu me dobre e ele apareça. Convém que eu diminua e ele cresça. Não é eu que tenho que crescer. Convém que ele cresça. O que ele crescer? Como é que ele apareça em mim? Apareça em você.
Porque quando ele nos tira do monturo e do pó, é uma coisa tão linda a transformação que nós sofremos pela presença de Deus em nós. Mas depois de vestidos, arrumados, transformado pelo poder de Deus e recebendo já o Espírito do Senhor em nós, o orgulho entra. Queremos mostrar que somos alguma coisa. Isaías vai usar a expressão para Israel, nada. Paulo vai dizer aos Colossenses, menos que nada. Promoção. Como eu posso olhar para um Deus que olha para ver o que está nos céus, vê tudo, e principado e potestade, mas também o que está na terra está lá, mas também o que está na terra, você. E quando ele olha para a terra, o que é que ele enxerga? Está aí. Ele enxerga pessoas no monturo, no lixo, no pó, na cinza da miséria espiritual. Olha o capítulo 66 do livro de Isaías. O capítulo 66 do livro de Isaías. Olha o que é que o Senhor vai dizer. Isaías capítulo 66. Isso aqui é muito maravilhoso. Olha só. Isaías 66. Isaías, olha o que ele vai dizer aqui. Ó. Isaías 66. E o versículo de número vamos lá. Versículo 2, ó. Porque a minha mão fez todas essas coisas. E sim, todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei. Esse quem? Mas para esse olharei. Esse quem? Para o pobre e abatido de espírito, e que teme e que treme da minha palavra. Palavra. Aleluia. Porque a minha mão fez todas essas coisas. E assim todas elas foram feitas. Amém. Diz o Senhor. Mas para esse olharei. Quem? Está respondendo. A Bíblia respondendo a própria Bíblia. Para o pobre abatido de espírito, que teme, que treme da minha palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele está dizendo que, mais uma vez, ele está focado no pobre que teme e treme da sua palavra. Que pobre é esse? É o pobre materialmente falando só? Não. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque esses verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que sentem a necessidade da presença do Senhor em si. Salmo 107, versículo de número... Salmo 107, versículo de número 6. E clamar ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades, das suas aflições. Salmo 107, 6. Imagine que o mesmo versículo 13, Salmo 107, 13, então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou de todas as suas aflições. O mesmo livro, versículo 19, então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. O mesmo versículo, mesmo texto de Salmo 107, versículo
de número 28. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e o livrou de todas as suas dificuldades. Por quatro vezes, o Senhor se manifesta dizendo que eles clamaram ao Senhor, o Senhor ouviu e os livrou. E depois o versículo de número 41 do Salmo 107 diz: porém, livra ao necessitado da opressão, e em um lugar alto, e multiplica as famílias como rebanho. Acabou, irmão. Acabou. Por favor, o texto é claro. A humildade de um Deus que baixa para ver a terra, ver-nos em situações degradantes, decide por vontade própria, por conselho da sua própria vontade, decide nos levantar do pó e do monturo. Nos ergue e cumpre em nós propósitos e objetivos de honra. Isaías 61:7 diz que no lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. A suma de toda essa exaltação de Deus em nós é para quê? Para que eu seja glorificado ou ele seja glorificado? Ele. O que me preocupa é porque muitas das vezes quem já foi transformado, está experimentando o poder de Deus, é tomado por um orgulho. E às vezes se sente melhor do que alguém. Quando o Senhor Jesus, imagem e semelhança do Deus invisível, vem dizendo tudo que Isaías disse. E os salmistas disseram. Tudo isso vai se cumprir na pessoa de Jesus. Jesus vai trazer literalmente tudo isso. Ele vai olhar para os pobres. Lucas 18:25, quando é questionado acerca dos ricos, Jesus faz uma comparação, né, daquele lugar chamado Agulha, um lugar de acesso muito difícil, a leste de Jerusalém, aquela caverna, alguma coisa assim. Ele vai dizer que um camelo de junta-bola é mais fácil entrar ali do que o rico entrar no reino dos céus. Mas quando os discípulos questionam Lucas 18, e desse jeito, então, os ricos não serão salvos. Jesus disse, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. É possível para Deus. Mas ele continua dizendo, ele continua afirmando que a maior necessidade de sofrimento, o maior povo necessitado, o maior povo subjugado é o pobre. Pobre. É o necessitado de Deus, o que está humilhado, o que está na cinza da humilhação, da rejeição. Se tratando do ser em si e se tratando de classe social, o pobre. Que no monturo não está o rico, no monturo está o pobre. Na sarjeta dos becos e das vielas. Mas para quem olharei? Se não, Isaías 66, para o pobre que treme da minha palavra. Para onde meus olhos estão fitos? Para os que estão no pó, no monturo. Depois de pronto, não sejamos nós juízes, julgadores da vida alheia. Às vezes até pecando, dizendo que Deus não vai salvar A, B ou C, porque não tem jeito. E olha nós aqui. Cada um foi pior do que o outro. Ninguém era santo. Querido, querida, você é o melhor de Deus. E o texto está dizendo que Deus tem um propósito. Já tirou do pó, já tirou do monturo. Agora Deus quer exaltar. Quando ele diz botar na mesa. Mesa significa lugar de honra. Ao lado de alguém.
Lembra de Mefibosete? Disse Davi, traz Mefibosete, coloca aqui na minha mesa, ao meu lado direito, e que ele coma todos os dias, tem o seu pão todos os dias, tem o seu alimento, tenha as suas necessidades honradas. E outra coisa, e tudo que foi do seu avô e tudo que foi do seu pai Jonas, do seu avô Saul, seja restituído. Lembra da mulher que perdeu o seu filho, nada tinha, e quando teve a dádiva de ganhar um filho que perdeu, o Senhor voltou, restituiu o seu filho, o ressuscitou, e ainda devolveu a terra que estava em seca. E tudo que ela perdeu durante aqueles 7 anos, a Bíblia diz que foi restituído. Restitui tudo que essa mulher perdeu até o dia de hoje. Ela estava no pó, ela estava na cinza, ela estava no monturo, mas é um Deus que nos olha e nos vê como o seu melhor. Você é o melhor. Por isso que ele vem honrá-lo, honrá-la. Porque você é o melhor de Deus. Você não é tudo que Deus tem aqui, você é o melhor de Deus. Porque o tudo de Deus é o contexto igreja. Não é uma pessoa, é o contexto igreja. Mas você é o melhor de Deus. Como parte do corpo de Cristo. Então, observe que esse Deus que levanta para exaltar, levanta para honrar, levanta para que você lhe seja glorificado, é o Deus também que nos chama a atenção para a humildade. Humildade. Mesmo sendo em forma de Deus, mas não usurpou ser igual a Deus. Antes, humilhou a si mesmo, tomando forma de servo. E foi até a morte, e morte de cruz. A morte mais humilhante no Velho Testamento. Morte de cruz. Maldito por nós. Fez-se maldito por nós. Resumo, humildade. Salomão aprendeu uma coisa: a humildade precede a honra, mas a soberba precede a destruição. Ou seja, a destruição precede. A soberba precede a destruição. Quer ser honrado? Quer ser honrada? Seja humilde. Ninguém é inferior a você, a mim. O Senhor Jesus disse, quando olhar para seu irmão, o veja superior a você. Obviamente que nós estamos acostumados a ver pessoas se colocando como se estivesse no mais alto escalão da posição espiritual. Bela porcaria está se fazendo. O orgulho é uma semente satânica que Satanás semeou lá no céu, tentando ser igual ao Altíssimo, tentando colocar o seu trono acima do Altíssimo. E uma terça parte dos anjos ganharam o seu lugar, ganharam o lugar da sua colheita, plantaram o orgulho e a traição, e ganharam e colheram o inferno como lugar digno da morada dele e digno das atitudes dele. Mas quando o Senhor olha para nós e vê o tanto quanto nós estamos errados em certas coisas ou em muitas outras coisas, mas ele vê você como o melhor dele, e como o melhor, ele quer sempre nos tirar do monturo, porque alguns de nós voltamos para o monturo, outros voltam para o pó. E esse Deus tremendo e poderoso vai dizer que ainda que o justo se prostre 7 vezes, fiel é o Senhor para levantá-lo. Então, a humildade.
precede a honra. Virtude, humildade. Pegar a bacia, colocar água dentro, lavar os pés dos discípulos, puxar a toalha sobre os seus ombros e enxugar os pés dos discípulos. Vocês não fizeram isso comigo, mas eu vou fazer com vocês, disse o Senhor Jesus. Seja humilde, meu irmão. Seja humilde, minha irmã. Suporte, como diz Romanos 13, Romanos 14, quando fala da autoridade e da debilidade da fé. Suporte os débeis na fé, os mais fracos na fé. Aqueles que disse Paulo que não podem, não acham que não devem comer legumes. E quando encontra alguém comendo legumes, se escandaliza. Porque são os mais fracos, não entendem ainda. Suporte. Porque o Senhor Jesus ele não tinha R$1 para pagar tributo. Ele poderia fazer uma oração ali e dizer, Senhor, manda a moeda do céu, faça que apareça uma moeda agora. Ele poderia chamar a atenção em um gesto que atraísse todos a ele. Simplesmente ele diz, Pedro, tem alguma moeda para que pague tributo por mim e por ti? Pedro disse, não, Senhor. Então Pedro vai lá no rio, lança a vara, pega o peixe, abre a boca do peixe e lá encontrará as moedas e paga por mim, paga por ti. Coisa linda, irmão, que Deus é esse, oh glória. Jesus estava dizendo, como homem, não tenho ouro e não tenho prata, mas como Deus, tudo que eu tenho, eu te dou. Ele mostrou que naquele ato de mandar Pedro ir pescar, ele estava dizendo o que disse o profeta Ageu 2:8. Minha prata, meu é o ouro e tudo que na terra há. Oh glória, maravilha. É esse Deus que eu sirvo. Esse Deus que eu creio, que ainda debilitados como nós somos, mas ele vai dizer em 2 Coríntios, irmãos, se você meditar no capítulo 4, no capítulo 5, se buscar no capítulo 3, você vai encontrar o Senhor falando da nossa retirada da terra. Vai dizer que vai transformar o mortal no imortal, o corruptível no incorruptível. Ele vai dizer que até o galardão, ainda que a obra do tal sofra detrimento, todavia o tal será salvo. E o galardão do tribunal de Cristo para sermos galardoados por aquilo que fizemos aqui na terra. Isso vai ser segundo as nossas obras. Não o obreiro, que não vai julgar o obreiro, vai julgar as obras. Tribunal de Cristo para galardão. E meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então, quando você se prende muito na deficiência da sua vida, mude e comece a ocupar-se com Deus, com as coisas de Deus. Porque se 24 horas eu observar a estrutura, eu não vou suportar ficar na presença do Senhor. Mas quando eu faço como diz Isaías, olhai para mim, sereis salvos todos os termos da terra, olhai para mim, para que sejais salvos. Quando eu olho para ele, e eu trilho a vontade dele, o caminho dele, eu me fortaleço, e se eu me fortaleço, eu consigo vencer o mal que está em mim dia após dia, até ele voltar. Guerra constante. Voltando para o texto, você estava no pó, você estava no monturo, e o Senhor Jesus decidiu, ao olhar para ver o que está nos céus e na terra, ele viu você. Por isso você é o melhor de Deus. Por isso ele te levantou para colocar em mesas importantes, lugares de honra. Lugares de honra. Não importa onde.
basta crer, tomar posse da palavra honrar. Acabou. Seja como for, ele quer te honrar, ele vai te honrar, ele tem te honrado. E que essa palavra fique no vosso coração. E que você fique com esse tema, você é o melhor de Deus. Porque quando ele baixa para o que está nos céus e na terra, ele encontra algo tremendo. Você, ou no pó ou no monturo. Ele decidiu levantar e colocar em mesa de príncipe do seu povo. Por quê? Porque você é o melhor de Deus. E por sermos o melhor de Deus, ele quer que vivamos o melhor, comamos o melhor, façamos o melhor, sejamos melhores a cada dia, dentro do contexto e dentro da base da humildade. Você é o melhor de Deus. Jesus veio, o Senhor Jesus veio com toda a sua humildade, viu você, estendeu a mão, vem tu e segue-me, Pedro, vem tu e segue-me, Maria Madalena. A outra, que o quebra-vaso de alabastro, quem era ela? A mulher do poço de Jacó samaritana, quem era ela? Meu Deus! E para quem olharei, senão para o pobre que teme, que treme da minha palavra? Para esse olharei, diz o Senhor. Onde houver um rico, chorando e clamando, entendendo que tudo que ele tem não é Deus, mas tudo que ele precisa é Deus, Deus o socorrerá. Porque eu li o Salmo 107, versículo 6, versículo 13, versículo 19, versículo 28, e li o 41 para fechar. Ele ouve aos que clamam e ele responde. Que Deus em Cristo vos abençoe e que você possa ser usado pelo Espírito de Deus para tirar outros do pó e da cinza. Porque um planta, outro rega, um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Plante, regue e deixe o crescimento com o Senhor. Tenho certeza que ele fará crescer. Como disse Abraão, disse a Abraão, farei o teu nome engrandecido, farei que todos te conheçam. Salmo 91, 14, a Bíblia diz, e porei em lugares altos, porque reconheceu o meu nome. Glórias ao nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que a graça, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus encontre guarida. E que ele nos convença a cada dia de que nós somos, lá da questão negativa, para sermos melhores a cada dia no Senhor, para o Senhor, para a edificação de outros. Que Deus em Cristo nos abençoe. E depois de erguido do pó e do monturo, vamos experimentar a mesa de Deus que está sendo preparada para você. Deus abençoe, que a graça do Senhor continue sobre vós, sobre a vossa casa, em todo o propósito da sua vida, em nome de Jesus. Amém.